Olá, eu sou Marcelo Campos, esse é o programa Cidadania. Na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o 20º Prêmio Cidadania em respeito à diversidade LGBT+. Eu recebo agora Rafael Pagottos, secretário adjunto do Fórum de Empresas e Direitos LGBT+, e Luiz de França, diretor da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Rafael e Luiz, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por aceitarem o nosso convite. Oi, Marcelo, o prazer é todo meu. A gente está muito feliz de estar aqui, por ter nos chamado, por ter dado visibilidade a esse assunto tão importante, né, que é falar de como um prêmio pode fazer a diferença quando a gente fala da comunidade LGBTI+, como ela deve ser vista, respeitada e promovida, né, quando a gente fala de direitos humanos. Marcelo, Luiz, pode falar. Eu também gostaria de agradecer aqui essa oportunidade de falar sobre esse prêmio, que já tem 20 anos, e muito obrigado. Bom, e é sobre o prêmio mesmo que a gente vai começar a nossa conversa. Eu vou direcionar a primeira pergunta para você, Luiz. 20ª edição é um prêmio consolidado. No dia 28 de junho vai acontecer a cerimônia de premiação. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o evento, sobre o prêmio, a importância desse prêmio para a comunidade LGBTI+, enfim, contar um pouco dessa história para a gente. Bacana. Bem, o prêmio ele tem o objetivo muito simples de dar visibilidade a vários projetos. E quando a gente fala da visibilidade, é também fortalecê-los para que eles continuem. E que também ajude esses projetos a conseguirem parcerias, né? O prêmio também ele é uma espécie de termômetro, né, que a gente precisa ter da percepção que a comunidade tem em relação às ações que são realizadas para ela mesma, né? Então, acho que essa é a importância desse prêmio. Eu queria que o Rafael completasse, a gente conversava um pouco antes do início da entrevista, ele estava falando sobre a importância dessa visibilidade, inclusive como participação política. Você quer completar, Rafael, para a gente? Sim, bacana. Quando a gente fala de visibilidade, a gente também fala de representatividade, né? Qual é a visibilidade? Como essa comunidade precisa ser vista, merece ser vista, reconhecida, né? E de uma forma positiva, né? De produtos, serviços, de relações de produção de cultura, de arte, de projetos que dialogam com todas as pessoas, né? Nós estamos falando aí de famílias representadas, nós estamos falando aí de consumidores, consumidoras, enfim, de pessoas, né? E é importante para a comunidade ter uma premiação como essa, porque valoriza que essas práticas sejam cada vez mais e melhores, né? E isso traz um olhar mais apreciativo para a presença da diversidade, de como a diversidade faz bem para as pessoas, faz bem para a sociedade, né? E, ao mesmo tempo, combate processos de discriminação. Nós sabemos aí os dados de violência, nós não queremos ser vistos como um público dentro da bolha, um público completamente isolado, marginalizado, muito pelo contrário, né? Nós somos aí uma comunidade que contribui muito para a sociedade em vários aspectos. A gente está falando de cidadania no programa Cidadania, falando sobre o prêmio Cidadania, e tudo isso é cidadania, representatividade, liberdade de ir e vir, segurança, tudo isso está dentro do conceito de cidadania que cada vez se expande mais. Eu quero colocar aqui agora uma outra questão, você até citou a questão de produtos, serviços, de consumidores, e é bom que isso entre em outro aspecto da cidadania também, que é o aspecto econômico. A justiça econômica também é uma das dimensões do conceito de cidadania. E na 20ª edição, tem 2 novas categorias que foram inseridas no prêmio. Uma delas é publicidade e marketing e a outra a categoria empresa. Eu queria que o Luiz de França falasse um pouco sobre essas novas categorias e depois que o Rafael, pelo fórum, também completasse a informação para a gente, a importância de colocar essas 2 novas categorias na 20ª edição do prêmio.
Marcelo, essas duas categorias, elas, bem, a gente começou a conversar com o Fórum já desde 2019 para a gente desenhar essa parceria, né? A categoria empresa é uma categoria que a gente queria muito colocar, mas não sabia como evitar que empresas fossem indicadas e, na verdade, elas não fossem comprometidas com a causa, com o direito LGBT. Daí, e o fórum é a instância que a gente achou que seria melhor, porque assim, as empresas que são indicadas, elas são as signatárias do fórum, que já são comprometidas com a questão LGBT. A categoria marketing e publicidade, a gente trouxe nesse ano, a gente ensaiou isso em 2019 e está trazendo também agora, também sob responsabilidade do pessoal do fórum, que foram atrás das indicações, e a gente traz exatamente no momento em que a gente teve uma grande discussão no estado de São Paulo sobre a história lá do PL 504, que tentava proibir a publicidade que tivesse participação de pessoas LGBT, né? A gente vai falar sobre isso também. Eu queria que, antes da gente entrar nesse ponto, a gente já vou pegar um gancho, essa vai ser a nossa próxima questão, o nosso próximo ponto de conversa aqui. Eu queria só que o Rafael completasse essa informação sobre as duas novas categorias e aproveitasse para apresentar para a gente o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e falasse brevemente sobre esses 10 compromissos da empresa com a promoção dos direitos da comunidade LGBTI+. Que bom poder ter a oportunidade de falar isso nesse veículo. Cidadania é isso. E contar um pouco dessa história, né, com a Associação da Parada do Orgulho LGBT, porque o Fórum ele já existe há 8 anos. Eram cerca de 16 a 20 empresas que já estavam entendendo esse movimento de qual que é o meu papel enquanto empresa, né, enquanto uma dessas personagens que move o mundo aí, para poder, e a minha responsabilidade, né, em relação a questões mesmo de direitos humanos, de exclusão, de falta de acesso, de violência. Então, qual que é o meu papel, qual que é o meu protagonismo em relação a isso? Então, o Fórum nasceu com esse objetivo de girar em torno de 2 verbos muito claros, assim, um que é o respeito, sem dúvida nenhuma, combate à discriminação, né, e o outro a promoção dos direitos humanos LGBTI+, dentro e fora do ambiente empresarial. Então, por isso que essa conversa, essa articulação é permanente. O Fórum é um grande espaço de articulação, um grande coletivo de empresas, né, feito por grandes empresas. Então, nós reunimos grandes empresas em torno de uma agenda de trabalho, que é uma agenda focada em direitos humanos, né, naquela premissa de todas as pessoas nascem livres, iguais, em dignidade e direitos. E a gente sempre fala, quem cabe no teu todas, né? Será que as empresas consideram todas as características, todas as pessoas, essa pluralidade do que é a diversidade? Então, é mais do que respeitar, é também promover, é ir atrás, é propor uma agenda de trabalho baseada em gestão. E é por isso que os 10 compromissos existem. O Fórum existe em torno dos 10 compromissos, no respeito e na promoção da diversidade LGBTI+, e eles dizem respeito a essa forma de ser, de agir, de se relacionar das empresas com toda a sociedade. Então, desde o primeiro compromisso, que é o que fala de uma ação direta do presidente, de altos executivos, porque a empresa, quando se torna signatária do Fórum, ela assina uma carta dos 10 compromissos. Ela faz publicamente um evento, né? E aí, o compromisso, se não me engano, 6 e 7, né, que diz respeito exatamente à questão de comunicação, marketing, de desenvolvimento de produtos e serviços que considerem a população, né, de processos de atendimento que sejam inclusivos, né? Então, o Fórum se propõe a adicionar valor por meio da gestão empresarial, de combater a LGBTI+fobia, porque não é bom para os negócios e porque não é bom para as pessoas, né? E de que essa conversa circule e se desenvolva fora e dentro do ambiente empresarial. Então, resumindo, o Fórum é isso. E olhar para os 10 compromissos é olhar mesmo para essa forma de impactar o mundo, de se relacionar, de se desenvolver,
aí nós falamos de recursos humanos, de empregabilidade, de impacto social, ou seja, nós falamos de cidadania, exatamente a razão desse programa existir. O propósito é esse mesmo. O Cidadania ele sempre tem esse propósito de trazer as vozes da sociedade, aproximar a sociedade do parlamento, aproximar a sociedade do Senado Federal, especialmente, e aproximar, é claro, a nossa instituição da sociedade. É um canal de comunicação com a sociedade. Esses dois verbos muito importantes, respeitar e promover direitos, eles vão dar o caminho para a nossa próxima pergunta, que é justamente o ponto em que o Luiz acabou de falar. Um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tinha essa proposta de proibir qualquer publicidade com alusão à diversidade sexual, com relação a caracterizar as pessoas ou comportamentos na publicidade que tivessem esse viés LGBTI+. E daí você falou das empresas signatárias, eu quero destacar que mais de 800 empresas se posicionaram publicamente contra esse projeto de lei, que acabou sendo retirado de pauta. Mas eu acho que vale a gente conversar um pouco sobre isso. Eu gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês sobre esse projeto de lei e como é que vocês se posicionam em relação a essa questão. Vai lá, Pode Luiz. Começar pelo Luiz. Bem, primeiramente, assim, dizer que é um absurdo de propostas de projeto. Exatamente no momento que a sociedade está vivendo uma abertura, que a gente está vendo mais campanhas publicitárias com participação, com representatividade de pessoas que até então não estavam ali presentes, ou quando estavam, elas eram caracterizadas ou estereotipadas de uma forma que não condiz com a realidade. Então, no momento em que a sociedade começa a se abrir para isso, a gente vem uma proposta dessa que tenta barrar exatamente isso. Bem, é tão absurdo que não foi apenas uma, duas, três empresas ou poucas pessoas que se envolveram. Foram centenas de empresas que se envolveram defendendo isso. E o papel das empresas, as marcas, elas são importantes porque elas têm que refletir a sociedade, mas elas também têm que ajudar a mudar a sociedade. E aí eu acho que é esse o papel que o Fórum faz. E teve, só completando, realmente, se foram mais de 800 empresas, a gente está falando de grandes empresas. Eu não vou dar nome aqui, porque eu não conseguiria memorizar o nome das 800 que participaram, mas houve grande divulgação da imprensa sobre isso. Então, tem empresa do setor financeiro, tem banco, tem grandes conglomerados empresariais, área de vestuário, consultorias e com posicionamentos públicos, eu acho que, inclusive, até seguindo aí o primeiro compromisso do fórum, que são esses compromissos de que a própria presidência, os altos executivos da empresa assumam publicamente essas posições inclusivas, né, de respeito, de promoção de direitos, né, cidadania para todo mundo. Rafael, pode comentar um pouco sobre esse projeto de lei? Olha, do projeto de lei, eu não gostaria de comentar sobre ele, porque... Vamos comentar sobre a parte boa, sobre a reação das empresas. Exatamente, sobre o que ele trouxe, né, de benefício e de mudança. Eu acho que deu um tom muito, muito positivo de que não adianta, porque nós não vamos voltar atrás nos direitos adquiridos, né? Acho que diversidade é um caminho sem volta. É bom para os negócios, é bom para as pessoas. Essas empresas, elas entendem cada vez mais o papel da diversidade para o centro do negócio, para a mudança da cultura da organização, né? Além dos benefícios todos, que aí existem muitas pesquisas que dizem, né, sobre questões de inovação, turnover, de empresas que lucram mais com diversidade, e cada vez mais isso tem vindo para uma agenda positiva de governança, né? Os investidores têm enxergado diversidade como um elemento chave para o negócio, né? Dentro de um pilar de sustentabilidade, a diversidade ela não é mais
algo ligado a só uma causa, uma questão de impacto social, algo bonito. Não, isso faz bem para os negócios, isso faz bem para as pessoas, então é muito bom que essa agenda que se fala ESG hoje, né, que cuida de governança, que cuida de sustentabilidade, que cuida das relações entre as pessoas, do social, né, ela agora faz com que as empresas tenham mais força, mais certeza, mais confiança de se posicionar. E aí o fórum entrou como mais um papel nisso, porque foi uma movimentação muito rápida, muito bonita, de vários setores da sociedade. Nós do fórum, nós fizemos uma nota, acho que foi a primeira vez que a gente se posicionou dessa forma, publicamente, porque nós temos por trás uma segurança de ter CEOs, presidentes, homens e mulheres diretamente envolvidos com esse compromisso. Isso fez total diferença. Então, nós geramos 2 notas, uma da Secretaria Executiva, validada por toda a governança do Fórum, e outra do nosso comitê jurídico, né? São 13 grandes escritórios de advocacia, que também entraram junto com outras organizações, né, civis, com esse repúdio, né, à PL, gerando um movimento muito maior do que o individual, né? Acho que a gente agiu em rede de uma forma muito bonita, deixou as redes sociais muito coloridas, né, Luiz? A gente adiantou o mês da diversidade. Exatamente. E fortaleceu uma premissa que agora esbarra em vários outros estados, né? Eu não sei como em direito se fala isso, né? Mas é prerrogativa, alguma coisa assim, que projetos parecidos com esse nem apareçam, não sejam nem dados à votação, né? Já caiam logo de primeira. Houve questionamento, inclusive, em relação à constitucionalidade, se esse projeto não iria ferir a Constituição. E a nossa Constituição, que já tem mais de 30 anos, a Constituição que tem um nome bonito, que é a Constituição Cidadã, a Constituição da Cidadania, justamente porque ela abarca os principais direitos, direitos sociais, direitos econômicos, direitos políticos. Eu queria agora ouvir de vocês sobre essa ideia de cidadania. O que é para cada um de vocês a cidadania e o que está faltando para que a comunidade LGBTI+, todas as suas siglas, com todas as suas letras, com toda a sua diversidade, seja incluída dentro desse conceito de cidadania. Pode começar pelo Luiz. Tá bom. Eu acho assim que cidadania a gente pode resumir apenas com uma palavra que é respeito, né? Porque assim, se você tem respeito, você tem acesso ao que todo mundo tem acesso. E cidadania, acho que passa por isso. Eu acho que é isso que a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo promove em todos esses anos. A gente está sempre trazendo essa questão da cidadania, do respeito, do respeitar quem você acha que é diferente de você. Você deixar aquela pessoa, a palavra não é deixar, mas é você aceitar que aquela pessoa seja diferente de você e que ela tenha acesso aos mesmos direitos que você tem acesso. Então, eu acho que se eu pudesse resumir, eu resumiria a cidadania como um respeito. Rafael? Nossa, aí é bastante reflexivo essa pergunta, né? Porque são percepções muito individuais. Eu acho que a pandemia ela trouxe um senso de entendimento de que se nós fôssemos cidadãos melhores, talvez nós não estaríamos passando por tudo que estamos passando, né? A gente tem toda uma conjuntura, por isso que não é nem mais pandemia, acho que é sindemia o nome, né? E aí a gente entende como faz falta a compreensão desse ecossistema, né? De como as coisas estão interconectadas, que precisa haver uma construção coletiva, ao mesmo tempo de que as individualidades sejam respeitadas. Então, olhando pelo ponto de vista do aspecto do fórum, né, o fórum ele promove, sim, cidadania à medida que ele executa, ele faz cumprir aquilo que deveria ser para todas as pessoas, mas infelizmente não é. E quando olhamos pelo recorte de pessoas serem excluídas pela simples característica de serem quem são,
a coisa fica muito mais evidente, né? E quando isso se soma a outros recortes, né? O fato das pessoas serem LGBT, mulheres, negras, pessoas com ou sem deficiência, o quanto ainda nós não sabemos ser cidadãos, né? Não sabemos nos relacionar e temos ainda um longo caminho a percorrer. Cidadania, como diversidade, também é uma jornada coletiva, mais até do que individual, né? É assim que eu entendo. O conceito é bem amplo mesmo, a ideia foi justamente trazer um pouco do entendimento de cada um, isso enriquece o programa, até essa diversidade de opiniões, diversidade de visões, isso enriquece o nosso entendimento sobre essa questão. Tem um ponto, Rafael, sobre os 10 compromissos, que tem todos aqueles que você já citou e tem um foco bastante afinado aí com a questão do mercado de trabalho. Daí a inserção no mercado de trabalho, os compromissos com processos seletivos de recrutamento mais inclusivo, tirando barreiras, essas barreiras que a gente está comentando aqui. E ali, dentro dos compromissos, especificamente nessa parte do mercado de trabalho, inclusive com incentivo ao crescimento na carreira, há uma atenção especial a travestis e transexuais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desses compromissos de inclusão, especialmente no mercado de trabalho, e dessa atenção especial que é dada especificamente a travestis e transexuais. Sim. Nos últimos 10 anos, né, acho que houve um grande avanço do entendimento de que era possível você conseguir falar de público LGBTI+, dentro das organizações. Ainda temos uma restrição de qual público, né? Quem cabe no seu todos, voltando àquela pergunta. E para muitas empresas, a população LGBT, a população trans ainda é um tabu, por assim dizer, né? Por não considerar que elas tenham acesso, eles e elas tenham acesso permitido dentro do ambiente corporativo. E a gente vem com muito esforço articulado também, não apenas do Fórum, com toda a sociedade civil, olhando para os compromissos e dando prioridade para essa população, como também damos para mulheres e negros, porque sabemos o quanto a vulnerabilidade atinge essas pessoas, né? Por estarem em situações de risco, estarem em situações de violência, e não só. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra parcela dessa população que se desenvolve, que tem acesso a estudo. Se a gente olhar os dados da Transempregos, a gente vai perceber que 60% dos currículos, 40% não, dos currículos têm formação de graduação, 60% não tem, né, ainda está vulnerável, está sem acesso à educação, mas 40% são pessoas trans e travestis que poderiam estar dentro das grandes empresas. E por uma série de fatores, falta de programas de diversidade com metas claras, de uma população interna, né, do cliente interno preparado e com entendimento de direitos humanos, né, quais são as demandas desse público, uma série de questões. E quando a gente fala de empregabilidade significa ter acesso e ter possibilidade de renda. Então, é uma convenção super antiga da OIT, está lá, descrito, de 58, e a gente ainda, esse é o mês do trabalho, né, mês de maio, e a gente vive ainda os dilemas da empregabilidade para toda a população. Mas olhando para a população trans e para a população LGBTI+, a gente aí tem o desafio de se fazer presente, de poder ter condições de ascender ao mercado, né? Como uma pessoa trans, é o sonho do Fórum, de uma pessoa trans conseguir ter acesso, ser respeitada, dar condições de trabalho de se desenvolver e que ela tenha condições de ser amanhã ou depois um diretor, uma diretora, exercer suas plenas funções. De ter o seu crescimento profissional incentivado e respeitado, né? Vamos trazer de volta aqui a palavra respeito, o verbo respeitar, que tem tudo a ver com cidadania, tem tudo a ver com essa nossa conversa. Luiz, para a gente terminar a nossa entrevista, a gente está aqui com mais 1 minutinho e meio. Eu quero que você convide as pessoas a votar nas categorias do programa. A gente vai colocar o link na tela para quem quiser participar e daí você diz para a gente até quando as pessoas podem votar.
Com você a palavra. Bem, a gente está com 8 categorias, então tem de audiovisual e artes cênicas, literatura, digital influencer, tem celebridade aliada, pessoas no esporte, empresas, marketing e publicidade. A gente também tem tem uma categoria sobre tema especial, que esses vão ser as pessoas associadas da ONG que vão votar. É só entrar no site da gente, que é o paradasp.org.br, ou direto no link que deve estar aí. Está aqui na tela. Isso, e é super fácil, lá vão ter 3 indicações, então, que passaram por todo um processo de cada categoria. E aí você escolhe aquela pessoa, aquela instituição, aquela empresa que você acha que deve ser premiada agora nesse prêmio que vai ser conhecido no dia 28 de junho, numa cerimônia remota, online. Bom, muito obrigado pela divulgação, obrigado pela participação de vocês, obrigado por aceitarem o nosso convite e obrigado pelo tempo de vocês nessa entrevista. Obrigado você, obrigado equipe, TV Senado pela oportunidade, pelo espaço, por conceder diálogo, porque é só com diálogo que as coisas caminham. Então, vamos continuar fazendo pontes para que a diversidade seja um espaço para todas as pessoas. Certo. Muito obrigado, Luiz, também pela essa oportunidade. Só para dizer que as votações vão até o dia 23 de junho. Aliás, 23 de maio. 23 de maio, pessoal. Então, vamos ficar atento aí. Bom, e eu agradeço também, em nome de toda a nossa equipe, as pessoas que fazem parte desse programa, mas que não aparecem na nossa telinha. Obrigado a você que nos assiste. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe toda a programação da TV Senado. Obrigado e até o próximo Cidadania.